Oi, pessoal. Sobre o sistema circulatório, respiratório, só faltou nós falarmos do processo denominado de hematose, né, que acontece lá nos alvéolos pulmonares no interior dos pulmões. Então, vamos lá ver o que é esse processo. Eita, que tá difícil aqui meu computador. Ok. Conseguimos. Vamos lá. Conceito aí do processo de hematose. É o processo em que o gás oxigênio cai na corrente sanguínea e entra nas hemácias para serem encaminhadas para as células. E o gás carbônico vai fazer o caminho contrário, né? Então, nós vimos lá no sistema respiratório que o ar, né, contendo o gás, oxigênio, vai entrar nos pulmões, vai passar pelos brônquios, bronquíolos, até chegar nessas estruturas aqui na pontinha de cada bronquíolo, que nós chamamos de alvéolos pulmonares, né? Nós temos milhões desses alvéolos dentro de cada um dos nossos pulmões. E eles parecem cachinhos de uva, né? A gente pega somente um gominho desse, que é um alvéolo, e amplia aqui para a gente conseguir entender como é que ocorre esse processo. Então, os alvéolos eles são ocos, né? Porque tem que entrar o oxigênio aqui, o ar vai entrar por aqui, né? E aqui eu vou ficar cheio de moléculas de oxigênio. Então, como elas estão aqui concentradas nesse ambiente, elas vão então entrar na nossa corrente sanguínea, né? Num processo que a gente chama de difusão, em que se passam moléculas do meio mais concentrado para um meio menos concentrado, que aqui no caso é a corrente sanguínea. Aqui nessa ilustração nós vemos vários vasos sanguíneos aqui, né, ao redor desses alvéolos. E aí, quando o gás oxigênio entra na corrente sanguínea, ele passa para as nossas células sanguíneas, que a gente chama de hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Por que o oxigênio entra na hemácia? Porque lá no interior da hemácia eu vou ter uma proteína chamada de hemoglobina, que tem ferro na sua composição. E o ferro na natureza ele tem alta afinidade por moléculas de oxigênio. Então, por isso que o oxigênio, quando cai na corrente sanguínea, ela entra, né, ele entra automaticamente aqui nas hemácias por causa do ferro. O ferro funciona como se fosse um ímã, né, puxando esses oxigênios, e aí as hemácias transportam esses oxigênios para todas as nossas células. Lá na célula, o gás carbônico produzido por ela vai passar para dentro da corrente sanguínea e vai fazer o caminho contrário, né? Quando o gás carbônico chega aqui nos alvéolos pulmonares, ele passa então para dentro, para o interior desses alvéolos, para ser eliminado no processo de expiração. Então, essa é a hematose, né? O processo de trocas gasosas que ocorrem no interior desses alvéolos. Aí aqui um resuminho, né, para facilitar a compreensão. Então, o gás oxigênio vai chegar lá nos alvéolos por meio da respiração mecânica, ele vai passar para dentro da corrente sanguínea e vai entrar nas hemácias, porque lá no interior das hemácias eu tenho a hemoglobina e na composição da química da hemoglobina eu tenho ferro. E o ferro se liga, né, automaticamente, facilmente com o gás oxigênio. Aí a hemoglobina vira um composto chamado de oxihemoglobina. E aí esse gás oxigênio é transportado dessa forma para todas as nossas células. Uma vez lá nas células, né, as hemácias vão transportar o gás oxigênio lá para as nossas células. Quando chega nas células, o oxigênio se desprende da hemoglobina e entra nessas células, porque lá ele será usado por uma organela celular chamada de mitocôndria no processo da respiração celular. Como é que é esse processo de respiração celular? A minha célula pega a glicose que ela obteve na alimentação, pega esse oxigênio que acabou de chegar, né, lá do sistema respiratório,
e transforma isso tudo em energia. Energia para que a minha célula possa funcionar. Essa energia minha célula utilizará nos processos de metabolismo. Mas não é só a energia que a respiração celular gera. Ela vai gerar água, que será usado também pela célula em outros processos, e vai gerar um resíduo metabólico chamado de gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai ser eliminado, tá, no processo de expiração. E aqui nós temos a fórmula, né, química da respiração celular. Está aqui a glicose, está aqui o oxigênio. Então, cada molécula de glicose vai ser ligada a 6 moléculas de oxigênio. Isso tudo, a reação química que vai ocorrer, vai gerar 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e uma molécula de ATP. O que é o ATP? É a energia que eu vou utilizar no meu metabolismo. O controle da respiração. O controle da nossa respiração ocorre na base do nosso cérebro, numa região que a gente chama de bulbo, né? O bulbo cerebral. E ele funciona exatamente através da detecção da quantidade de gás carbônico que eu vou ter no meu sangue, né? Porque lá no processo de respiração celular, a célula produz gás carbônico que vai ser eliminado na expiração. E aí esse gás carbônico, quando ele sai da célula, ele se liga com a água. Do lado de fora da célula eu tenho bastante água. E aí ele se transforma em um ácido, que a gente chama de ácido carbônico, né? E o que vai deixar o meu sangue com um pH ácido. O que é o pH? É o potencial hidrogeniônico, é a quantidade de hidrogênio que tem ali no meio, simplificadamente falando. Né? E isso é uma característica das substâncias ácidas, ter bastante hidrogênio, porque a água tem hidrogênio, não é H2O? Então, eu tenho duas moléculas, dois átomos de hidrogênio formando lá a molécula de água. Né? Então, o gás carbônico se liga com a água formando o ácido carbônico. E esse ácido vai diminuir o pH do meu sangue. Diminuir o pH do sangue significa deixar o sangue ácido. Né? Isso informa lá para o meu bulbo, opa, o sangue não pode ficar ácido, então manda essa pessoa respirar, colocar oxigênio para dentro. E aí a gente, né, inspira e expira de acordo com o grau de acidez do meu sangue. Só que aí esse ácido carbônico lá no sangue, ele vai ser transformado em bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é o contrário do ácido, ele é alcalino. Então, vai fazer meu sangue ficar mais alcalino, que é o desejável, né, para evitar aí altas acidez. A acidez alta do meu sangue pode desencadear aí uma série de doenças, né? Inclusive câncer. Então, não é interessante que meu sangue fique ácido. Por isso, o gás carbônico e a água eles são convertidos em bicarbonato de sódio, mas antes disso eles indicam lá para o bulbo cerebral através do ácido carbônico que está na hora de eu inspirar mais uma vez, né? E por isso a gente fica inspirando e expirando, inspirando e expirando. Beleza? Esse bicarbonato de sódio que se forma quando ele chega lá nos pulmões, ele é quebrado e aí o gás carbônico então é eliminado no processo da expiração. Beleza, pessoal? É assim que ocorre, né, o processo de hematose e o controle da respiração no meu corpo, beleza? Até a próxima!